Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Machadadas Filosóficas. Eu sou o Carlos Machado Júnior e no episódio de hoje vamos falar sobre um autor fundamental para quem acredita que pensar é algo que deve ser cultivado desde cedo. Matthew Lipman, o criador do movimento e método conhecido como Filosofia para Crianças. Então, se você é educador, pai, mãe, estudante ou simplesmente alguém que acredita que a formação de mentes críticas e conscientes começa na infância, esse episódio é para você. E assim, nesse episódio, juntos iremos desbravar novos caminhos, novas ideias e nos inspirar com grandes histórias da filosofia. Bom, primeiramente, quem foi Matthew Lipman? Lipman nasceu em 1923 nos Estados Unidos e faleceu em 2010. Ele foi filósofo, professor e escritor e dedicou grande parte da sua vida à criação de um método inovador que unisse filosofia e educação infantil. Antes de fundar o programa de filosofia para crianças, Lipman foi professor de filosofia na Universidade de Colômbia. E justamente nessa sua experiência com o ensino superior, que ele começou a perceber algo inquietante. Para Lipman, os alunos universitários não sabiam pensar criticamente. Ele percebeu que mesmo chegando à universidade, muitos estudantes tinham dificuldade em argumentar, em refletir de forma mais profunda e de maneira estruturada. Isso o levou a uma constatação decisiva de que a educação precisava começar mais cedo a desenvolver essas habilidades. E foi aí que nasceu a ideia de introduzir a filosofia na escola desde os primeiros anos. A proposta pode parecer ousada à primeira vista, afinal, para muitos, a filosofia seria uma disciplina difícil demais para crianças. Para esse argumento, Lipman responde com um sonoro não. Para Lipman, as crianças são naturalmente filósofas. Quem já conviveu com uma criança curiosa sabe bem como é. Por que o céu é azul? O que acontece quando morremos? O que é o tempo? Essas perguntas que muitas vezes adultos consideram ingênuas ou incômodas são, na verdade, profundamente filosóficas. Lipman acreditava que, ao invés de reprimir esse impulso questionador, a escola ou seus pais deveriam cultivá-lo, organizá-lo e alimentá-lo. A filosofia, nesse sentido, não seria apenas mais uma disciplina, mas um estilo de vida, uma maneira de aprender a pensar melhor, de maneira lógica, criativa, ética e cuidadosa. O método criado por Lipman é centrado no conceito de comunidade de investigação filosófica. Ao contrário das aulas tradicionais, onde o professor fala e os alunos escutam, onde se demonstra a necessidade de ter uma fórmula fechada, onde algo é porque é, aqui o papel do educador é o de facilitador do diálogo. Funcionando mais ou menos assim, as crianças leem juntas uma história, geralmente um dos livros escritos pelo próprio Lipman, com personagens infantis que enfrentam dilemas, fazem perguntas e discutem entre si. Depois da leitura, os alunos levantam questões que os interessaram na narrativa. Essas perguntas se tornam o ponto de partida para o diálogo. Essa conversa ela é mediada cuidadosamente pelo professor, que estimula a argumentação, o respeito mútuo, a escuta ativa, a problematização e a construção coletiva do conhecimento. Aqui, em momento algum, se busca a resposta certa, mas sim o exercício de pensar juntos, dando muita abertura para a manifestação das crianças e garantindo respeito entre elas para qualquer manifestação que possa surgir. Lipman chamava esse processo de pensamento cuidadoso, crítico e criativo, que ficou conhecido como os 3 Cs que norteiam sua proposta pedagógica. O início de tudo isso foi quando Lipman escreveu um romance filosófico para crianças, publicado em 1974. Esse livro foi o primeiro do gênero e traz uma criança protagonista que começou a refletir sobre lógica, pensamento e justiça.
A partir desse livro, Lippmann e sua equipe criaram diversos outros títulos, todos disponíveis em diversas línguas, e cada um voltado a diferentes faixas etárias e áreas do saber filosófico. Um dado interessante é que o trabalho de Lippmann teve um impacto tão grande que hoje o seu método de filosofia para crianças é adotado em mais de 60 países. Há redes internacionais, centros de formação, pesquisas acadêmicas e programas educacionais públicos que incorporam essa abordagem, inclusive no Brasil. Muitos filósofos importantes e conhecidos já discutiram a relevância do pensamento de Lippmann e diversos projetos escolares se inspiraram em sua metodologia para transformar o espaço da sala de aula em um lugar mais reflexivo, mais democrático e, por que não, mais humano. E foi justamente nesse primeiro livro dele que há uma pergunta feita ao personagem principal que, afinal, por que tudo isso importa? E tomando essa pergunta para o momento atual, né, por que a filosofia para a criança importa tanto? Eu diria que no mundo hoje marcado por muita desinformação, onde a cultura, a forma com que fomos educados, o meio, tudo isso influencia muito mais do que um pensamento crítico. O excesso de tela onde as crianças se encontram hoje, a falta de escuta, o afastamento comunitário em alguns locais, um afastamento em alguns casos até entre conversas e diálogos entre pais e crianças. Bom, tudo isso deveria importar para que as crianças sejam formadas, para que aprendam a argumentar com respeito, que aprendam a refletir antes de agir, refletir antes de opinar, que saibam quando estão diante de uma decisão que envolva o que é o certo, o errado, sobre ética, sobre justo, sobre o belo, que elas saibam considerar os diferentes pontos de vista para poder formar o seu. E tudo isso faz com que a filosofia para crianças seja uma tarefa urgente e, acima de tudo, necessária. Mais do que decorar fórmulas ou repetir conteúdos, o Lippmann acreditava que a escola deve ensinar a pensar e que isso se aprende praticando o pensamento em comunidade. Pararmos de ver a filosofia como uma matéria ou como uma história da filosofia para replicarmos pensamentos ou demonstrar os tempos onde os filósofos viveram, e tudo isso tem sua importância, mas o mais importante aqui é o estímulo a um pensamento. É nesse exercício cotidiano que se forma o cidadão crítico, o cidadão ético e participativo. E para finalizar, Method Lippmann nos deixou um legado riquíssimo. Ele mostrou que filosofia não é privilégio de adultos, nem apenas para universidades. É uma ferramenta de vida, de formação humana, que pode e deve estar presente desde cedo, nas escolas, nas casas, nos espaços de convivência. E como entendemos aqui nesse podcast de que a filosofia é sim para todos, e se você quiser começar a aplicar a filosofia para crianças, saiba que dentre as muitas formas, a primeira e mais fácil comece ouvindo as perguntas das crianças ao seu redor. Estimule ela a perguntar mais. Faça novas perguntas que coloque elas no caminho da reflexão. Crie momentos para refletir juntos. Estimule o diálogo, estimule um argumento estruturado do pensamento da criança. O fato é que você vai se surpreender com a profundidade e a beleza dos pensamentos que podem emergir de uma criança. E lembre-se, toda criança tem o direito de filosofar. Esse foi o nosso episódio sobre Method Lippmann e a filosofia para crianças. Espero que você tenha gostado dessa conversa e que ela tenha despertado algo aí dentro.
talvez uma memória de infância ou talvez um desejo de levar mais filosofia para os pequenos que te cercam. Esse podcast é um projeto do Grupo Noético e se você quiser sugerir temas, comentar esse episódio ou conhecer mais sobre projetos ligados à educação filosófica, é só nos acompanhar nas redes ou mandar uma mensagem. E claro, compartilhe esse episódio com quem você acha que vai gostar. Até a próxima e nunca se esqueça, pensar é um ato de grandeza e quanto antes começarmos, melhor.